Senhor Jesus, Divino Mestre, as tuas bênçãos de paz, compaixão, misericórdia, favoreçam o nosso entendimento, nosso trabalho, para que possamos realizar o melhor nosso alcance, tendo em vista a grande necessidade de autoesclarecimento, autoeducação, que necessitamos para qualificarmos nossas ações do dia a dia, conseguimos colaborar contigo para que o plano do nosso entendimento, dos corações, possa se fazer mais claro, mais lúcido. Os apontamentos que aqui nós estamos recolhendo há muito tempo, um trabalho de estudo Apocalipse, que no nosso caso particular já tem aproximadamente 10 anos que estamos realizando, e agora, nesse momento em que nós temos buscado trabalhar nos nossos lares, no campo mediúnico, esses apontamentos também possam ser úteis para os irmãos que estagiam na nossa fraternidade espírita, em busca de equilíbrio, de harmonia, humildade em seus corações, para vencer as dificuldades que têm experimentado, especialmente com relação às desencarnações que vêm ocorrendo por causa da pandemia. Que nós possamos colaborar contigo no campo do entendimento, da assimilação, da irradiação, principalmente pelos nossos atos, da proposta excelente que nos chega pelos mensageiros divinos. Que assim seja. Muito bem. Então, nós vamos aqui projetar a tela do estudo de hoje, capítulo 14, versículo 1. Então, o próprio capítulo de hoje, 14, já nos aponta o início de uma novo ciclo, já que nós nos colocamos aí, como está dito, visualizando o Cordeiro sobre o Monte de Sião. Porque agora nós vamos buscar escalar esse monte. Então vamos lá, capítulo 14. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte de Sião. E com ele 144.000, e em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um novo cântico, novo diante do trono, e cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Muito bem. Então nós vamos iniciar aí o nosso trabalho, se inicia agora no estudo, cujo objetivo é aqui nos prepararmos para, de um modo geral, de um certo modo, nos prepararmos para o trabalho que se avizinha logo mais às 8 da noite. E olhei,
e eis que estava o cordeiro no monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Então, nós chegamos aqui nessa altura de visualizar o cordeiro sobre o monte de Sião em função da riqueza apreendida ao longo dos milênios, que está definida por esse número, 666, que define uma culminância evolutiva. Nessa culminância evolutiva que alcançamos, amplamente dotados de recursos, sendo que o mais primordial e mais importante desses recursos a serem adotados agora, na prática, é a humildade. Humildade para que nós consigamos desenvolver no coração as qualidades que são inerentes a esse cordeiro que nós visualizamos. E nós apenas visualizamos, certo? Mas ele ainda não está edificado. Não está edificado. Então, hoje, nós estamos aqui posicionados no plano do 666, que já é, de certa forma, o plano da conspurcação. Por isso que são 3, 6. Então, agora nós vamos trabalhar para granjear amigos com as riquezas da iniquidade, que nós acumulamos nos desvios que foram operados. Então, a visão agora acionada para identificar novo conteúdo. Novo conteúdo. Identificar esse novo conteúdo e sabendo que só a identificação não basta. Identificar, porque o trabalho que se impõe é o da escalada do monte. Escalada do monte de Sião. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte de Sião. Então, simbolicamente, o movimento que foi feito ao longo das expressões aí do ciclo de evolução, nós temos um movimento interessante aí ao analisar o campo social, desde aquele momento em que Abraão ouviu, na sua intimidade, em função do seu... Abraão representa o grupamento em reciclagem. Embora sendo patriarca, aquele primeiro que, digamos assim, escutou a voz de Deus e seguiu os seus mandamentos, ele representa o grupamento que se posicionou sobre o monte e em reciclagem na Terra, porque o grupamento veio de um outro mundo, tá? Então nós temos um movimento aí. Abraão subiu ao monte, estabeleceu ali um altar. Depois nós vamos ver Moisés que sobe ao monte e recebe os 10 mandamentos. A decodificação da lei. A lei daqueles movimentos mais didáticos para o nosso pleno entendimento. Na pauta da justiça, que é para desativar as más tendências. Na pauta da justiça, porque são 7 mandamentos que nos impõem um imperativo para o combate sistemático às más inclinações, e 3, que são aqueles pontos em que o amor
se apresenta para a nossa aplicação. Então, Abraão, Moisés. Depois temos Jesus, vamos encontrar Jesus. Sobe ao monte e nos instrui sobre o sermão da montanha. As 7 bem-aventuranças. Jesus no Tabor, em que ele vai expressar, nós vamos vendo aí uma gradatividade. Abraão, com a intuição mais sintética, a obediência a Deus, sem abrir o campo didaticamente falando. Moisés sobe no monte Sinai, ou Horebe, como queiram, dependendo aí do texto, e recebe a lei didaticamente decodificada. Jesus, na sua trajetória entre nós, que representa a lei viva, que representa a interiorização da lei na intimidade, isso significa, sobe o monte e ali então ele abre um novo panorama para nós e a continuação na continuação dos esforços para vivermos a lei. Então ele vai nos retirar da escravização à lei para a libertação das virtudes. De acordo? Libertação pelas virtudes, ou a libertação das virtudes. Estão todas elas, de um modo geral, mantidas de forma embrionária na nossa intimidade. Oportunamente, Jesus sobe no Tabor e demonstra a luz que resulta da vivência, da prática, da aplicação das virtudes na intimidade, ou melhor, no campo social. Para que eu possa ter luz efetivamente, fisicamente falando, embora estamos falando aqui de territórios do espírito, que também é matéria, uma outra dimensão, essa luz que Jesus irradiou representa a prática das virtudes. Prática, não teoria. Prática. Depois é preciso testemunhar essa prática, essas virtudes, perante aqueles ignorantes que não nos compreendem. Jesus, então, sobe ao Monte das Oliveiras. Oportunamente, o coroamento máximo, a expressão máxima, Gólgota, sobe ao Gólgota, deixa sacrificar. Então, aqui nós estamos no 7º movimento, ou melhor, na transição do 6º para o 7º, Jerusalém, no Monte de Sião, que é o 7º monte. Lembrando que isso tudo é simbólico. Simbólico, porque depois que nós galgamos o Monte de Sião em Jerusalém, que está no monte, ao monte no monte, outro monte se abre para nós. É o monte da obediência, da humildade, da compreensão, da tolerância, para que no novo plano, a gente tenha condições de partir para o território da obediência plena ao Criador, que representa descer do monte e vivenciar o amor e as virtudes no plano social. Pergunto se por enquanto está claro, se alguém quer trazer algum comentário. E eis que estava o cordeiro no monte de Sião. O cordeiro é o símbolo da humildade. A humildade é a pedra de toque para nós. A humildade é a primeira virtude exaltada no Sermão do Monte. E a humildade, Emmanuel define que é atributo de Deus no reino do eu. Atributo de Deus no reino
do eu. Então, a humildade é um ponto importante para nós adotarmos. E com ele 144 mil, que representam aqueles que conseguiram desprender-se da insinuação da besta, sobressaindo da massa, e cultivam os instintos primários, mantenedores do interesse pessoal, da carapaça egoística da nossa personalidade. Então, esse 144 é múltiplo de 12. 12 vezes 12, 144. Então, nós vamos vendo que o plano se amplia, não há limitação, certo? Não há limitação, não há capacidade limitada para a entrada no plano da regeneração. Não há capacidade limitada. Tem gente que faz conta aí do 144 mil. Estão perdendo tempo, fazendo até listas aí. Estão perdendo seu tempo, porque a coisa não é por aí, não. Deus não atua por medida fechada. E com ele, 144 mil, que em suas testas, ou seja, já na fronte, já após a libertação do processo escravizador, é preciso realizar o trabalho fixador da nova mentalidade, que é o nome na testa. Nome na testa. Que é aquele projeto que está perseguido pela personalidade. Então, Santo Agostinho, por exemplo, define assim, sobre o mundo, os mundos regeneradores. Capítulo 3, no item 17. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Todas as frontes não se vê escrita a palavra Jesus, Maomé, igreja tal, igreja qual, filosofia tal, vê-se escrita a palavra amor, porque é o que nós vamos perseguir na prática diária. Cada um com a sua limitação, cada um com a sua dificuldade, e cada um de nós tem um certo grau característico estabelecido aí pelo número 666, que é pertinente a cada um e que cada um é que vai identificar em si mesmo o grau da dificuldade para implementar aí a humildade, as virtudes. Porque quanto mais cristalização da nossa parte, mais dificuldade nós vamos ter que vencer para superar. Kardec vai dizer no livro Céu e Inferno, há uma nódoa não retirada, ajunta-se outra nódoa. Então é importante a gente saber identificar e saber perceber esses aspectos. Então não basta estar na testa. Todos nós aqui temos os ensinamentos na testa. Todos nós. Agora é preciso que ele desça da testa para a operação, as mãos, a boca, os pés, para se expressar pelo mundo, ser uma carta viva no mundo, em meio aí aos filhos do Calvário, que estão aí em todos os departamentos da sociedade. Infelizmente, ainda em função da ignorância espiritual e moral que é acalentada e é mantida. Foi ele de 144 mil, que em suas testas... Ô, Júlio. Diga, Luiz. Esse 144 mil tem a ver com o 144 mil que fala lá no Apocalipse 7, no 7:4? Leia aí. Eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí fala 12 mil de cada tribo, 12 vezes 12.
Lógico. É Ok. isso mesmo. 12.000, 12 vezes 12. Ok. Aqui é o sim, aqui está no plano. Aqui é 144 mil, né? Mesma coisa. 12 Uhum. mil vezes. 12.000. Vezes 12 12. vezes 12 mil. Uhum. É o número que tende ao infinito, não é o número Sim. de limitação, certo? Uhum. Vai se ampliando aí. Os zeros vão surgindo à medida que o número vai crescendo. Uhum. Em suas testas tinha escrito o nome dele e de seu pai. Então, tinham escrito, ou seja, tinham recolhido, registrado, adotado, concordado, o carimbo de homologação. Então, agora, o que nós vamos perseguir é a prática. E é bom lembrarmos aqui, meus amigos, que nós estamos falando aqui daquela tentativa, que muita gente pode confundir as coisas, de ser agradável com todos, não, tá? Não é nesse sentido, não. Não é no sentido de ser agradável, não. Porque tem gente que confunde virtude com ser agradável a todos, agradar a todos. Se mantém no plano da tentativa de acomodar todas as coisas. Jesus foi agradável para com os fariseus? Jesus tentou ser bonzinho e agradar os fariseus? Os romanos? Não. Porque quando estamos buscando desenvolver virtude, mas nós queremos contemporizar e agradar todo mundo, nós já saímos da virtude. Já entramos no campo do interesse pessoal. Para não ferir suscetibilidades. Tem muita gente que age assim. Então, a virtude vai sendo adiada. A virtude não vai se expressando. Vamos imaginar Moisés que desceu do monte com as tábuas da lei, encontrou o povo lá que fundiu todo o ouro que tinha com o seu bezerro de ouro. Se ele fosse contemporizar com esse povo, teríamos tido a vinda de Jesus entre nós? Se Jesus fosse contemporizar com fariseus, teríamos tido a vinda do Consolador? Jesus expulsou os vendilhões do templo. E hoje nós temos os vendilhões do Espiritismo, que tem feito conspurcações no movimento espírita, mas que infelizmente ainda encontra espaço. Por causa da invigilância que existe no movimento espírita e da tentativa de contemporização que há com várias frentes no terreno da política. Se é que vocês estão me entendendo. Esse movimento da doutrina espírita é essencialmente considerada na sua importância e na sua pureza, vai sendo deixada de lado e nós vamos estabelecendo no movimento espírita, aliás, o que já foi estabelecido, vamos reforçando no movimento espírita os mesmos movimentos políticos que levaram à bancarrota da igreja. Porque a grande prostituta que temos estudado aqui no Apocalipse, que representa o ápice da conspurcação na Terra, é a igreja. Ou vocês não sabem disso ainda? O Apocalipse aqui gira em torno do Império Romano, propriamente dito, e do Império Romano místico, cujo número é o 666, e que é o número de 3 títulos do Papa. Ponto. Então, nós estamos repetindo no movimento espírita os mesmos equívocos que foram executados no campo das religiões. E nós vamos relegando as traças ao abandono, aos novos fariseus,
um tesouro inestimável. Isso se reflete no Brasil. Olha o estado do Brasil. Há quem olhe para o Brasil, do alto do seu misticismo cego, e diga: o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho. Mas quando se observa o noticiário que chega ao mundo exterior, altamente globalizado hoje, do Brasil, não é notícia de evangelho, não. Não é? Notícia de desagregação. Nós temos elementos aí que tomam posse em certos cargos políticos, citando, por exemplo, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Mas são elementos que, por exemplo, aqui no Brasil, dificultaram a compra até da vacina. Por causa dos equívocos cometidos em termos internacionais, tratando com preconceito países respeitáveis, porque Jesus colocou-nos aqui no Brasil, como colocou outros irmãos nos vários países do mundo. Todos os países são respeitáveis. E não pode ser política de um Estado que quer ou se autodefine, pelo menos pelos espíritas, como pátria do Evangelho, atacar e agredir outros povos por causa de filosofias personalísticas, reducionistas, que fazem análises rasas de países, de sociedades. Infelizmente, esse tipo de mentalidade também imiscuiu-se no movimento espírita. Imiscuiu-se sorrateiramente. Nós aqui estamos estudando o movimento sorrateiro da serpente que se tornou dragão. E o movimento espírita está aí meio que complexo. Por causa da invigilância nossa dos espíritos. E não zelam, não têm o zelo, o cuidado que Jesus teve em expulsar os vendilhões do templo. Então, nós estamos aqui trabalhando isso. Olha, me desculpe, meus amigos, nós temos que entrar no cerne da nossa dificuldade. Porque há quem pense aí, por aí, que o Brasil é o coração do mundo para o evangelho e a China é o oposto, é o reino do dragão, por exemplo. Só para ficar no país. Como se lá na China todos os 1,400 bilhões, 1 bilhão e 400 milhões de chineses fossem elementos das trevas, que querem impor ao mundo um domínio complexo. Isso aí está escrito de uma forma mais sutil numa obra que saiu há pouco tempo aí do Médiuno Oficial. Para nós vermos a quantas anda o movimento espírita. Comentários aí, pessoal? Alguém quer trazer comentários? Ô, Júlio, falando o quê? Eu não entendi. O que ele... falando o quê? O que você disse aí? No livro que esse médico psicografou, sei lá, escreveu, o médium insinua que o vírus parece ter sido fabricado por um país ateu que segue a filosofia comunista, que quer eliminar os velhos da sociedade. Você tem uma ideia, está lá no livro, colocou na boca do Bezerra e do Eurípides Bassanufo. É esse livro sobre a transição? Transição. Esse livro sobre a transição. Da transição, meus amigos. Quando é que o espírito superior vai falar esse tipo de coisa? Por exemplo, o vírus, ele é natural, isso é unanimidade científica.
Unanimidade científica, ele não é fabricado em laboratório. A cada dia se descobre aí novos elementos que confirmam isso. Vai lá no livro, os espíritos superiores parece que não sabem isso, não. Parece que eles vivem aí num mundo místico aí, certo? Aí você pega os espíritas que estão alinhados com uma certa ideologia, quando lê isso, vão falar o quê? Ah, não, mas quem está errado é o mundo lá fora, existe uma conspiração. Esse médium não erra. Esse médium é o fulano, ele é infalível. Ele é assistido pelo espírito tal. Ele tem uma obra X. Nós não passamos pelo crivo da razão e do bom senso. Meus amigos, a pátria do evangelho hoje é o segundo país em que mais se morrem pessoas por causa da pandemia. Mais se morre. Porque não foram feitos os cuidados, as compras antecipadas do que era possível comprar de vacina no ano passado. De acordo? Porque são elementos que têm nas suas testas o nome Evangelho, Jesus, mas na mão eles têm as armas. Não sei se vocês estão entendendo. Nas testas tem a palavra Evangelho, mas a palavra amor não tem não, tá? Tem a palavra Evangelho. Igreja tal, igreja Y, igreja isso. Mas a palavra amor não tem. E nas mãos, armas. Nas mãos, armas. Tá? Então é isso. São elementos aí. É como nós dissemos no estudo Apocalipse de sábado, está nos registros do Leles, que nós lemos no sábado de manhã. O Beto leu. São os cristãos nas avessas. Cristãos às avessas. Tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Então, para nós, o nome dele e o de seu pai se expressa de uma forma bem didática no fora da caridade não há salvação. Que é a lei de Deus na consciência. Comentários aí, amigos? Mais algum comentário? O Fernando parece que queria falar alguma coisa, Fernando. A Margarida falou primeiro. Primeiras damas, né? O problema é assim, quando você falou aí a respeito de fazer o bem, né? Da não propaganda, né? O próprio Jesus nos recomenda, vamos dizer, que a mão direita, que a esquerda não saiba o que a direita faz, né? Quer dizer, o anonimato. Quer dizer, eu não tenho que provar que eu faço bem, eu tenho que fazer e pronto. Exatamente. A ninguém interessa o que eu faço, só interessa a mim. Porque eu que terei que responder por meus atos. Exatamente. E compete a cada um de nós, é outro ponto importante também, que existe muita confusão. E compete a cada um de nós aceitar o outro como ele é, e não como nós gostaríamos que ele fosse. E cada um tem o seu cabedal conquistado. Certo? Cada um tem o seu cabedal conquistado. E cada um de nós, no contato social, vai adquirindo novos, sendo convidado a novas aquisições, certo? Então, nós já dissemos aqui, inclusive, que a presença de Jesus, que desagradava aos fariseus, acelerou o processo dos fariseus. Por quê? Porque eles se mantinham no plano ali da busca pela conjugação
conjugação, da contemporização com as partes, certo? Favorecendo o interesse pessoal. Então, a presença de Jesus, todo amor e bondade, fez emergir o ódio subjacente como estrutura ali do sistema farisaico que vinha sendo... Eles vinham buscando camuflar. Então, a presença de Jesus fez emergir esse ódio, e essa imersão, meus amigos, favorece a evolução, acelera o processo de evolução. O elemento sai daquela condição de buscar se enganar, precipita os acontecimentos, e os acontecimentos levam à mudança de atitudes ao longo das reencarnações. Já vê Paulo, né? Saulo. Que demorou, mas como ele era um vaso escolhido de alto potencial e capacidade, Jesus decidiu por chamá-lo pessoalmente. Quantos outros elementos que Jesus destacou para realizar a tarefa do seu tempo e que falharam, que nós não temos nem notícia porque Jesus não o chamou pessoalmente. Deve ter havido mais. Ou não deve? E mesmo entre os fariseus, né, Gamaliel? Gamaliel veio um pouco antes, né? Gamaliel, quando Jesus se apresentou, Gamaliel já era idoso, ele não tinha mais condições de realizar nenhum movimento renovador em função da idade. Isso ele deixa bem claro lá quando ele dialoga com Paulo, lá em Damasco, se não me falha a memória, Palmira. Em Palmira, quando Paulo foi visitá-lo, Palmira nessa época era uma cidade importantíssima ali na rota comercial da seda, era um entreposto importante ali na próxima Babilônia, que era um entreposto que do fluxo da rota da seda chegava em Palmira, de Palmira para o Mediterrâneo, através de Tiro, Sidom, por exemplo, as duas cidades fenícias que tinham portos importantes. Palmira que foi destruída perdeu a sua importância no século III, com a atuação de um imperador romano chamado Lúcio Domício Aureliano, que teve que exercer ali o direito de Roma e combater uma dissidência que estava surgindo no Império Romano, e para reunificar o Império, então ele combateu ali a tentativa de uma rainha chamada Zenóbia de criar um império particular ali. Então houve ali uma série de movimentos que culminaram com a destruição de Palmira. A partir desse século, do século III, Palmira perdeu a sua importância no cenário aí do comércio. Então, Palmira que foi o local aí onde Palmira é construída praticamente no oásis, no deserto de Dan. Lembra-se do Paulo Estevão? O oásis, importante entreposto comercial, tinha ali um pequeno oásis em que o irmão do Gamaliel, que era comerciante judeu importante, tinha ali uma fábrica de tecidos, digamos assim, tendas de tecelões que confeccionavam tecidos. Ele conseguiu localizar Paulo para trabalhar sob a direção do irmão dele,
Paulo ali ficou 3 anos, então, de certa forma ali, fortalecendo-se psiquicamente, junto a Áquila e Prisca, para depois executar o seu trabalho. Que, na verdade, só aproximadamente aí 10 anos depois é que ele começou a sua atividade, porque depois que ele saiu do oásis de Dan, ele foi à sua cidade natal visitar os familiares, aí ele foi deserdado pelo pai, ele busca ali um refúgio na cordilheira das montanhas Taurus, ali na Turquia, numa das cavernas, e ali ele experimenta aquele fenômeno extraordinário do desdobramento, e se encontra com Abigail e Estevão. Se lembram disso? Após o que ele retorna para Tarso, a cidade natal, e ali, se não me engano, por 10 anos ele exerceu a profissão de tecelão, consertando tapetes, calçados, que enfureceu seu pai, por exemplo, que o deserdou. Só parece que 10 anos depois é que Barnabé o procura a pedido de Pedro para ajudar na solução dos problemas da Igreja do Caminho. Então ele vai e percebe que ele precisava levar o evangelho para outros povos, que se o evangelho ficasse confinado ali a Jerusalém, ele ia estiolar. Então ele sai e vai levar o evangelho aos gentios, um movimento aí extraordinário de radiação do evangelho. Então, Paulo, quando Saulo tinha escrito o nome dele e do pai, mas ainda não tinha o amor no coração. Tinha o amor pela lei, o rigorismo da lei, mas ainda não amava o próximo. A lei estava acima do próximo, e por causa da lei matava o próximo, lembra-se? E é uma distorção quanto ao entendimento da lei. De acordo? Fernando, quer acrescentar? Não, só acrescentando que esse afastamento de Saulo em se enveredar no caminho da fabricação de tapetes, enfim, do trabalho físico, é porque até então, pelo que me parece, ele vivia como os fariseus, às custas de terceiro, né? E ali ele se transformou, cumprindo, inclusive, o capítulo 3, versículo 19, né? Da Gênesis, né? Que é cuidar, comer com o suor do seu rosto, né? Também tem algo assim, né? Quer dizer, ele se transformou, inclusive, nesse aspecto, que ele não foi caro, ele não foi peso para ninguém para se manter. Porque ele. Alguém pode até dizer, por que ele não continua sendo rabino? Porque a oposição de rabino no sinédrio farisaico, e a posição dele era privilegiada porque ele iria substituir Gamaliel, ele seria o sumo sacerdote. A posição de rabino, podemos comparar hoje com a posição de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então ele tinha tinha proventos altíssimos. Vivia nos melhores ambientes de Jerusalém. Trafegava pelos melhores ambientes. Mas ele percebeu que não seria possível continuar sendo rabino em função da necessidade de viver o evangelho. As duas coisas eram incompatíveis. Então ele abriu mão desses proventos e foi trabalhar como tapeceiro. Tapeceiro, meus amigos. Consertador de sapato, fabricante de tenda. Deixou de manusear
pergaminhos e papiros, e foi manusear cordas, barbantes, couro, martelo, e conviver com a ralé, com a escória da humanidade. Ô, Júlio. Fala, Margarida. Não, é o ofício que ele aprendeu, né? Quando pequeno, né? Porque naquela época tinha isso, né? Se ensinava um ofício, né? Eles ensinavam, mas se ele não soubesse esse ofício, ele ia partir para outra coisa, porque ele não ia. A posição de. Não, com certeza. É. Rabino era irreconciliável com a posição nova que ele, para a qual ele despertou. Não havia como contemporizar, amigos. Não havia como contemporizar. É a situação aí da contemporização. Então, esse é o ponto. Com ele 144 mil. Quando nós fazemos a soma desses 144 dos algarismos, 144, 1 mais 4 mais 4, nós podemos também trabalhar na questão do símbolo do número, o número 9. Se nós aqui temos, por exemplo, feito alusão aos 10 mandamentos, 7 coercitivos no imperativo, não, 7 vezes. 7 bem-aventuranças, por exemplo, se nós, alguém que leia o capítulo 5 de Mateus 3 a 11, vai notar que 9 vezes vai encontrar o registro da palavra bem-aventurança, mas aí tem uma sutileza. Dessas 9, 7 tratam das virtudes, dos trabalhos para a aquisição das virtudes. 7, bem-aventurados os pobres de espírito, a primeira, que é a humildade, a base, e bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E 12 são as consequências a serem enfrentadas na sociedade. Podem observar: perseguição, bem-aventurados quando forem perseguidos. Então, quanto à pacificação também, importante, nós trazemos aqui um ponto importante. Pacificação, meus amigos, não é contemporização, não. Porque aquele que contemporiza, em termos de espírito imortal, de evolução, que promove a abertura dos nossos corações para a visualização do que é preciso mudar, o verdadeiro pacificador, no caso, é Jesus, o exemplo. E perante os fariseus, alguém pode dizer assim: mas Jesus não foi pacificador perante os fariseus. Não tem aí um... Como é que fica? O problema não estava em Jesus, o problema estava nos fariseus, que vinham distorcendo a lei e se mantendo no campo da complexidade. Certo? É importante a gente ter isso em mente. Até porque no movimento espírita, nós vamos lidar com elementos complexos aí no campo da... Por exemplo, o caso que eu estou dizendo aqui do livro. Tem gente que não vai criticar o livro porque é o fulano que psicografou. Mas é o fulano. O fulano todo ano está na FEB. É o médium oficial. Ele tem uma obra de caridade. Não interessa, meus amigos. Interessa. A obra é uma complicação. Preciso que se diga isso. A obra está alinhada com o pensamento preconceituoso contra determinados países e sistemas de governo. Vocês viram em algum momento Jesus criticando o sistema de governo A, B ou C na Terra? Viram?
Se alguém viu aí? Ô, Júlio. Criticando outros países em função de ter certas... definirem certas políticas. Agora, hoje, nosso papel aqui é um pouco diferente, tá? Agora vamos ver o outro lado. Porque se nós não compreendemos o sistema de governo hoje, porque quem vota aqui somos nós, não é? E vai colocar o dedão lá na cabine no dia da votação somos nós. Então a gente tem que estar consciente do espectro, do leque, tá? Uma coisa não implica a outra. No tempo de Jesus não tinha eleição, não, tá, gente? No tempo de Jesus prevalecia a lei do mais forte. O mais forte se impunha. Não havia democracia. Não havia possibilidade de escolha. Então é por isso que eu estou dizendo isso, tá? Mas hoje nós temos o dever de cidadãos de estarmos, de observarmos, avaliarmos, aquilatarmos para exercer a nossa cidadania, tá? Diga, Margarida. Não, a gente tem que falar primeiro, né? Você indicar e falar o nome de um povo, né? Primeiro, a questão da caridade, né? E segundo, eu penso o seguinte, se houve uma fabricação ou não, de qualquer maneira, houve a permissão divina, né? Para que nós possamos compreender, entender e fazer nossa modificação. Agora, se isso tivesse, vamos imaginar, se tivesse dado uma coisa assim, pior, né? As pessoas ficassem, se inflamassem e fosse contra e fosse em cima de um povo, né? Então, assim, é uma falta de caridade. E outra coisa também, nós estudamos nos livros de Kardec que quando há, primeira coisa, uma questão de que se fosse fortalecer essa verdade, não estaria só mediante a um médium. Isso aí nós aprendemos com Kardec, né? Iria pipocar isso em todos os lugares. Então, nós temos que tomar cuidado, né, em falar, porque isso pode resultar numa tragédia que pode complicar mais ainda, né, a nossa situação. Que sentido? Eu não entendi o sentido que você está dando às palavras, não? Não, no sentido seguinte, a pessoa psicografou, falou o nome de um povo, certo? Falou que é da China. Não falou o nome de um povo, não, mas citou um país ateu. Primeiro citou, recomendou às pessoas fazerem tratamento precoce, preventivo da Covid. Não existe. Existe? Não existe. Não existe. Cientificamente falando, não existe, tá? Depois, o vírus parece ter sido fabricado em laboratório. Aí, um país ateu que tem desejo de hegemonia no mundo. Quem está com umas criançadas gritando aí? Em casa não é, a única criança que tem em casa sou eu. Citou um país ateu que tem um desejo de hegemonia no mundo e um sistema comunista, citou o sistema comunista que prega a eliminação dos mais velhos. Está lá no livro. Aí você é levado a pensar em qual país, minha amiga? Não, com certeza, com certeza. Quem aí no campo social tem atacado esse determinado país? Que causou confusão aí diplomática que redundou na nossa, hoje, situação de mendicância de vacina no mundo. De pedir vacina com pires na mão. A gente precisa identificar essas coisas. Que Brasil que nós queremos? Que mundo que nós queremos? Então é isso.
Agora, infelizmente, como no Brasil, no movimento espírita, não existe critério mais para a edição de livros espíritas, os médiuns psicografam no seu ambiente familiar ou particular ou na casa espírita e eles editam os livros. Então, as ideias mais estapafúrdias têm sido ditas hoje, por intermédio de vários médiuns. Certo, amigos? Eu não vou citar nomes aqui, evidentemente. É lamentável, né? Mas aquele que está conscientizado da doutrina espírita, ele vai saber ver os nomes aí, à medida que ele for analisando as coisas, tá? Gente, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 20 e 21. Se o mal que uma pessoa faz prejudica ela, apenas a ela, nós vamos orar e deixar passar. Mas se o mal dessa pessoa prejudica um número maior, nós precisamos zelar pelo número maior. Nós estamos falando aqui da doutrina dos espíritos. Allan Kardec suou sangue para codificar essa doutrina aqui na Terra e nós estamos conspurcando. E o que é pior, dando voz aos conspurcadores. Nós estamos estudando Apocalipse aqui para quê? É para nós formarmos aqui um colegiado de místicos alienados do contexto social, criar uma escola, subir para o alto do monte, ficar na posição de lótus, vendo lá de cima o circo pegar fogo? É isso que nós queremos? Nós estamos num momento decisivo, meus amigos. Nós estamos aqui na transição, ó, do 6º para o 7º. O Cordeiro está no Monte de Sião. O que é que nós vamos fazer com isso? O que é que vamos fazer com essa visão? Qual o direcionamento que vamos dar? Não é? Porque, lamentavelmente, existe muita confusão e muita dificuldade. No próprio movimento espírita aí, dentro das nossas casas espíritas mesmo. Não é? Então, esse é o sistema. Então, tinha escrito o nome dele e do seu pai para nós finalizarmos aqui. O número da besta é 666. O número dele e do seu pai, que nós vamos estudar semana que vem, é o 777. Nós vamos estudar isso em Gênesis, que é o do Lameque. Tá? 666 significa o maior número de reencarnações para quebrar a cristalização. E o 777 nos liberta, diminui o número das reencarnações e nos posiciona aí no plano dos mundos superiores, regenerados, que é aquela nossa aspiração. Então, que Jesus nos abençoe, fortaleça, permita que aqui estejamos semana que vem para continuarmos o estudo.